Olá, querido amigo, querida amiga, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa onde juntos iremos estudar a Palavra de Deus. Você que está nos assistindo pela primeira vez, sinta-se abraçado por nós, continue aqui conosco e juntos vamos adorar ao Senhor. Já estamos na lição de número 6, lição da Escola Sabatina, com o título A Promessa, a Aliança Eterna de Deus. Juntos, então, logo após, estaremos discutindo alguns temas da lição dessa semana. Entre algumas perguntas que estaremos respondendo, fique refletindo: quais promessas da aliança o Senhor fez a Israel? Quais foram as condições atreladas a essa aliança, a essa promessa? Acaso a nação de Israel cumpriu essas condições? E o que aconteceu no caso deles terem desobedecido a esta aliança, a esse compromisso que eles firmaram com Deus? Essa e mais muitas outras perguntas estaremos respondendo logo após. Neste momento, convido você para que juntos louvemos ao Senhor. Maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que se fez, maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá, tirando do fundo do coração. maior que reinos e posições. Esse é o Senhor Jesus. E as maravilhas de todas as nações. Ele é maior que tudo isso. Maior que bens e o ouro que existir. Seu amor não pode se medir. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim, mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Só as mulheres. Maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que se fez, maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus está. Esse é Jesus, Deus eterno. Os homens. Maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações, maior que bens e o ouro que existir. Seu amor não pode se medir. Com coração. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus,
Esse é o meu Senhor Jesus. Informativo Mundial das Missões. A picada do escorpião. O pastor Carlos e a esposa Luz estavam para dormir quando uma mulher gritou: "Pastor, pastor, venha logo!" Carlos é missionário em uma tribo indígena na Colômbia e logo se arrumou para atender a pessoa que estava do lado de fora da casa. Cândida, uma adventista da aldeia, explicou que um bebê havia sido picado por um escorpião e estava morrendo. O pastor Carlos e sua esposa foram até a casa onde estava o bebê, e a criança já estava roxa e convulsionava. A jovem mãe segurava o bebê chorando em seus braços e explicou que o pai havia ido buscar um curandeiro. O bebê foi picado na rede enquanto dormia, e a mãe matou o animal logo que foi atender a criança, que chorava sem parar. Então o pastor disse: "Vamos orar." E todos se colocaram de joelhos pedindo um milagre para Deus. Luz lavou a ferida do bebê e colocou um alho amassado em cima. Ela ainda deu um chá de alho para a criança beber. E enquanto isso, o pastor continuava orando. Gradualmente o bebê começou a melhorar, voltou a ter uma cor saudável e parou de convulsionar. A mãe da criança ficou aliviada e comentou que não precisava mais de um curandeiro para salvar seu filho. O pastor Carlos fez uma última oração, dessa vez agradecendo por salvar a vida daquele bebê. Parte da oferta do trimestre irá ajudar a abrir um centro de influência na Universidade Adventista da Colômbia. Esse centro servirá como um local de treinamento para estudantes que desejam ser missionários como Carlos. Sejamos liberais. Certo dia, numa cidade do interior dos Estados Unidos, uma pequena cidade, tinha uma joalheria muito famosa que muitas pessoas passavam sempre em frente e tinham como referência um relógio que tinha lá na vitrine, em que era o relógio da cidade, em que todos utilizavam o horário dele para as suas atividades, para ir para a escola, para ir para o trabalho e entre outras coisas. Um belo dia, uma bela manhã, às 8h45 da manhã, esse relógio parou. As pessoas indo para o trabalho, do outro lado da rua lanchando, preparando para ir para o trabalho, as crianças indo para a escola, e neste todo percurso deles, eles se perderam no tempo, porque eles ficavam olhando para o relógio, e o relógio estava nas mesmas 8h45, o relógio havia parado. As pessoas se atrasaram para o trabalho, levaram advertência. As crianças continuaram brincando tranquilamente e se esqueceram do horário e chegaram atrasados na escola. Aquele dia foi um caos, algo não tão grave, porém, eles não cumpriram com o compromisso deles. Eles sofreram penalidades. Eles se atrasaram. E o que essa história tem a ver com a lição? Não sei se você analisou com carinho essa história. Estamos falando agora sobre a descendência de Abraão, sobre qual era o objetivo da nação de Israel naquele momento, naquele ponto, naquele contexto que eles viviam. Para que Deus chamou Israel? Por que Deus chamou Israel? Isso nós estudaremos então logo a seguir na lição. Convido você nesse momento para que antes de abrirmos a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, para que juntos façamos uma oração. Ore comigo. Querido Deus, bom Pai que estás nos céus, neste momento, ó Pai, estamos aqui querendo a Tua iluminação do Teu Santo Espírito para que ao abrir a Tua palavra possamos compreender as verdades contidas nas Tuas Sagradas Escrituras. Esteja conosco durante este estudo da Tua palavra, que possamos compreender as verdades descritas na Tua palavra. É isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, querido amigo, querida amiga,
tem um texto muito especial que eu gostaria de compartilhar com vocês agora. Abra sua Bíblia, lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Este é o texto que nós estaremos iniciando, então, a nossa recapitulação da lição. E também será o texto que nós estaremos encerrando. Abra sua Bíblia, lá em 1 Pedro, lá no finalzinho, capítulo 2, verso 9. Vamos ver o que diz lá. 1 Pedro 2, verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Lindo texto, não? Texto fantástico. Nos traz a característica exata do povo de Deus. O que Deus fez com o povo, como Deus considerava o povo. Você está lembrado de como que Deus se apresentava ao povo, às pessoas? Deus se apresentou a cada um dos patriarcas de uma maneira diferente, em cada contexto de uma maneira diferente. Neste momento Deus está, então, dando características para o povo, colocando a nação como uma nação exclusiva, uma propriedade exclusiva de Deus, algo muito valioso. Continuando aqui, temos um texto muito importante também. Ao passarmos lá para a pergunta, né? Por que Deus escolheu Israel? Deus não poderia ter escolhido outras nações? Por que Deus escolheu Israel? Por quê? Isso nós respondemos na semana passada. Inclusive foi tema de um dia da semana passada. Já nessa lição estamos ampliando um dia que nós estudamos na outra semana para entendermos melhor então estes contextos. Me acompanhe aqui. Vamos lá então. A primeira coisa, temos Israel. Opa. Temos Israel. Certo? E por que Israel foi escolhido por Deus? Abra sua Bíblia então, lá em Deuteronômio, capítulo 7, verso 6. Neste texto nós veremos então como Deus comunicou com o povo. Nós vimos lá em 2 Pedro, lá em 1 Pedro, melhor dizendo, 1 Pedro 2, 9. Veremos agora lá em Deuteronômio como Deus então se identificou com o povo. Teve alguma característica exclusiva neste momento em que Deus deu essa característica ao povo? Vamos lá, em Deuteronômio, capítulo 7, verso 6. Deuteronômio, capítulo 7, verso 6. Vamos lá. Vem dizendo: porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhes fosse o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Você pode estar se perguntando, o que tem de diferente nesse texto? O que eu estou vendo um texto normal. Porém, ao analisarmos no original, temos lá a palavra próprio. Tem um grande significado. Ao analisarmos essa palavra próprio, vem derivado da palavra singular, que significa propriedade valiosa. Era assim que Deus considerava Israel, como uma propriedade valiosa. E por que então Deus escolheu Israel? Não sei se você já parou para analisar geograficamente onde Israel era situado naquela época e até hoje. Você já parou para analisar? Me acompanhe aqui. Israel está localizado entre 3 continentes. E por que você acha que Israel está localizado entre 3 continentes? Será que foi por acaso que Deus colocou eles lá? Temos Europa. Temos
a África, o continente africano, né? Então temos o continente europeu, temos o continente africano e temos também o continente asiático. Não está nas proporções, né? Porém, mais ou menos assim, ele está no centro, né? Então, para um lado temos a Ásia, mais para o norte temos então a Europa, mais para o leste e o sul, né? Temos então o continente africano. Naquela época, então, Israel estava nesse local e continua até hoje, né? Qual que era o objetivo disso tudo? Esta é a pergunta. Nós já vimos lá que era para proclamar as boas novas. Outro texto aqui nos disse também algo muito importante também, né? Escolheu para que de todos os povos da terra fossem o povo de propriedade valiosa de Deus. Mas para que Deus tinha uma consideração com esse povo tão pecador, que fazia coisas erradas também? Assim como eu e você somos pecadores. Deus queria que eles fossem, então, uma luz a brilhar no meio do mundo, no meio das nações, as nações ao redor. Tinham vários países na época lá. Você pode estar analisando, então, os países aí depois, posteriormente, as nações, então, que Israel foi testemunha, certo? Algo muito importante para, então, nós estarmos analisando aqui. É o ponto principal da lição. Não sei se você percebeu que a lição sempre vem focando no mesmo princípio, comparando Israel conosco, comparando os patriarcas com nossos dias. Esse é o paralelo, para isso que nós estudamos as lições que tem na Bíblia, as histórias da Bíblia, para que nós nos comparemos a ele, façamos um comparativo e nos espelhemos nas coisas boas contidas na Bíblia. E ao vermos as histórias de fracasso, que as pessoas erraram, também nos espelhemos para não fazer aquilo. E Israel, então, teve seus altos e baixos, certo? E vamos avaliar agora aquela pergunta, a pergunta que não quer calar, que nós não respondemos ainda. Por que Deus escolheu Israel? Por quê? Temos algum texto, temos aqui aproximadamente uns 5 textos que eu gostaria de compartilhar com vocês. Vamos apagar aqui agora, vamos ver agora a outra resposta. Alguns textos que colocaremos aqui agora. Por que então? Vamos lá. Primeira coisa, foi por amor. Mas de onde que eu tirei isso? Já mostro para vocês. Deus escolheu Israel por amor. Escolheu Israel por amor. Abra sua Bíblia, lá em Ezequiel, capítulo 16, verso 8. Ezequiel 16, verso 8. Vem dizendo: passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era o tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor, Deus, e passaste a ser minha. Aqui vem fazendo uma analogia ao casamento. Você percebeu o texto em que fez uma aliança com ele? Assim como acontecia nos casamentos, Deus veio trazendo assim como acontecia, explicando no texto. Esse era o momento em que Ezequiel escreveu lá, em que o povo estava também numa infidelidade. E veio descrever no texto ali que Deus fez uma aliança e teve o povo para ele. Porém, o povo fazia coisas erradas, mas Deus sempre querendo o povo para ele, por amor. A pessoa só faz um compromisso de um casamento por amor. Ninguém casa se não tiver amor. Ninguém mantém fiel uma pessoa se não tiver amor. E Deus, então, amou de tal maneira o ser humano que fez uma aliança com o povo de Israel, com a nação. Então, por amor, o primeiro ponto, né? Depois, qual foi o segundo ponto que Deus escolheu? Esse nós já comentamos anteriormente. Era para a função evangelizadora.
Evangelho. Para pregar o Evangelho para quem? Lembra que nós colocamos ali? Para todos os povos que rodeassem eles, em qualquer lugar que eles estivessem, eles estariam então pregando o Evangelho. Então essa era a missão deles. Deus escolheu eles por isso. Não foi algo que Deus escolheu eles, que vai ser só aquela nação, só eles seriam salvos, seria uma coisa exclusiva, não seria aberto para os outros, estaria excluindo os outros. Não, nada disso. Era com o propósito de então estar proclamando as verdades da lei de Deus, do amor de Deus, do Evangelho, das boas novas da salvação. Então, esse foi o contexto. Porém, infelizmente, nós tivemos alguns pontos na história de Israel que veremos logo após. Mas antes, tem mais alguns textos que eu gostaria de compartilhar com vocês. No caso, nós já vimos o texto de Ezequiel 16:8, certo? Em que faz analogia ao casamento, em que Deus escolheu o povo por amor. Temos agora mais alguns textos em Isaías que fala sobre o Evangelho, o evangelismo. Vamos lá em Isaías. Isaías o quê? Isaías 2, capítulo 2, verso 1 e 2. Isaías 2, verso 1 e 2. Vamos lá então, pegue sua Bíblia. Isaías capítulo 2, verso 1 e 2. E vem dizendo: palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Compreendeu esse texto? Que texto fantástico, você não acha? Esse texto então vem dizendo que o quê? Que todos os povos da terra, todas as vizinhanças, todos se espelhariam e olhariam então para a casa do Senhor que estaria edificada sobre o monte. Olhariam para Israel, para as bênçãos que Deus estava dando a Israel. Israel então estaria sendo então uma bênção, estaria iluminando a vida das pessoas que estavam vivendo sobre grandes trevas. Então, esse é um texto que nos mostra a função evangelizadora de proclamar o Evangelho. Para isso que Deus escolheu Israel, estava no centro. Tem mais algum texto aqui muito importante. Nós lemos esse texto, se não me engano, nós já lemos na semana passada. Está lá em Isaías, capítulo 60. Vamos lá, um pouquinho para frente. Isaías, capítulo 60. Verso de 1 a 3. Vem dizendo, mais outro texto, falando sobre a mesma coisa. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti, porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminharão para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Você entendeu então? Eu acabei de falar, antes de lermos o texto, que as nações estavam vivendo em quê? Em densas trevas. Estavam vivendo em densas trevas. Se você parar para analisar alguns outros textos da Bíblia, analisar mais a fundo, eles estavam com práticas horríveis, cometendo crimes bárbaros. Eles estavam oferecendo sacrifício dos seus filhos aos ídolos. Estavam com práticas totalmente erradas, imorais. Estavam
fazendo tudo contrário o que a palavra de Deus diz. Tudo contrário em que Deus quer para os seus filhos. Em resumo, eles estavam fazendo apenas a vontade do inimigo. Eles não queriam saber das verdades. Eles não tinham conhecimento. E era para isso que Israel foi um povo exclusivo de Deus, para proclamar a luz, proclamar o Evangelho. Porque eles estavam em trevas, fazendo coisas erradas e mais muitas outras coisas. Então, Israel foi chamado para iluminar a vida dessas pessoas. Vamos lá, continuando então. Nós respondemos a pergunta da parte de domingo. Por que Deus escolheu então Israel? Passando agora para frente. Ao Deus escolher o seu povo, escolher Israel, então tinha um acordo. Deus escolheu, Deus os abençoou, Deus os tirou do Egito. E Deus disse: filho meu, dá-me o teu coração. Filho meu, siga esses passos que você terá uma vida mais longa. Filho meu, não faça isso, isso é prejudicial para a sua saúde. Filho meu, não fale essas palavras, isso não é bom para a sua vida. E assim por diante, estou apenas parafraseando aqui o que Deus vinha falando para Israel e vem falando para mim hoje e você. E durante toda a Bíblia Deus vem falando isso também. O fato que Deus escolheu, e eles tiveram então a chance. A chance de quê? Vamos aqui. Eles tinham duas escolhas. Neste mundo, eu e você também temos duas escolhas entre fazer o certo e o errado. Não é isso? Israel foi escolhido por Deus. E eles também tiveram as duas escolhas. Uma escolha e outra escolha. De um lado foi ser fiel. E do outro lado, ser infiel. Não ficou legal, não. Vamos abreviar isso aqui. De um lado foi, então, vamos pôr de verde, fiel. E do outro lado, vamos pôr de vermelho, infiel. Fiel e infiel. O que eles fizeram? Qual dessas duas escolhas eles fizeram? Eu creio que você já deve saber qual lado que eles foram. Abra sua Bíblia comigo lá em Jeremias, capítulo 11, verso 8. Vamos lá. Vamos ver o que Israel fez. Jeremias, capítulo 11, verso 8. Jeremias 11:8 vem dizendo então: Mas não atenderam, nem inclinaram o seu ouvido, antes andaram cada um segundo a dureza do seu coração maligno, pelo que fez cair sobre eles todas as ameaças desta aliança, a qual lhes ordenei que cumprissem, mas não cumpriram. Entendeu o texto? Deus falou: eu os tirei do Egito, eu os amei, eu os protegi, vocês acreditaram em mim. E isso gera então uma confiança mútua, gera então uma sequência de, se a pessoa conhece a Deus, ama a Deus, acredita em Deus, automaticamente ela está em contato com Deus e ela vai fazer então a vontade de Deus. O fato é que o povo não chegou nesse momento, não tinham chegado nesse ponto da vida deles ainda de fazer a vontade de Deus. Eles não entenderam aquilo. Eles acabaram então, eu falo assim em geral, porém tinham algumas pessoas que faziam a vontade de Deus, sim. Isso nós falaremos logo após, em breve agora. E falando sobre isso então, eles tinham a escolha de ser fiéis e infiéis. Nós já lemos um texto aqui que eles foram infiéis. Antes de lermos o outro texto,
Gostaria de enfatizar aqui que Deus, então, disse que se eles fossem fiéis às promessas, lá em Deuteronômio capítulo 28, você pode estar lendo aí na sua casa posteriormente, são as bênçãos de ser fiel, as bênçãos de fazer a vontade de Deus. Logo mais citaremos um exemplo, por já 5 lições viemos já citando o exemplo, porque nós somos salvos pela graça ou pelas obras. Nós já entendemos juntos isso, que nós somos salvos pela graça, nós somos salvos pelo sangue de Jesus Cristo. As obras são uma consequência, a minha atitude é uma consequência do meu caminhar com Deus no dia a dia. Então, voltando à lição aqui, eles tinham a chance de ser fiel e infiel. E nós vimos aqui então que eles chutaram o balde. Eu vou fazer a minha própria vontade. Ou melhor, vou fazer a vontade do inimigo, né? Eles seguiram a vontade deles e foram influenciados então pelas nações vizinhas. Mais um outro texto. Volte um pouquinho aí, lá em Jeremias capítulo 3, verso 1. Vamos lá. Jeremias capítulo 3, verso 1. É um exemplo muito forte isso aqui agora, preste atenção. Pegue sua Bíblia aí. Se um homem repudiar sua mulher e ela o deixar e tomar outro marido, porventura aquele tornará a ela? Não se poluiria com isso de todo aquela terra? Ora, se tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Você entendeu esse texto? Vem dando um exemplo muito claro entre um casal em que a esposa trai o marido e trai o marido com muitos amantes. E aqui vem citando o exemplo em que Deus, por mais que o povo se prostituísse espiritualmente, adorando a muitos outros deuses, Deus mesmo assim o tomaria de volta para ele. Algo, bem dizer, impossível. Apenas alguns casos em que, raramente, o marido perdoa a esposa nesse ponto. É algo assim muito improvável de se acontecer. Correto? Porém, Deus, mesmo o seu povo fazendo isso, ele vem então perdoando o seu povo. O seu povo cai, ele levanta. E assim por diante. Não importa quantas vezes, querido amigo, querida amiga, você tenha falhado. Você tenha andado por caminhos tortuosos. Assim como Deus vem dizendo para Israel. Pode ir em qualquer lugar. Você pode fazer coisas erradas. Mas mesmo assim, eu te amo. Eu te amei. Meu filho morreu por mim e por você. Deus vem dizendo isso para nós. E continuando aqui então, vamos ver o verso 20 e o verso 21. Jeremias capítulo 3, verso 20 e 21. Deveras como a mulher se aparta perfidamente do seu marido, assim como perfídia te houveste comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Nos lugares altos se ouviu uma voz, pranto e súplicas dos filhos de Israel, porquanto perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor, seu Deus. Voltai aos filhos rebeldes, e eu curarei as vossas rebeliões. E assim continua. Deus, mais uma vez dizendo, vocês erraram, vocês fizeram coisas erradas, voltem para mim, e eu os aceitarei com os meus filhos. Algo improvável de acontecer no nosso mundo hoje, em que nós já vimos o exemplo aqui. Para Deus, o improvável para nós, o impossível para nós humanos, para Deus é tudo possível. Deus, Ele ama a mim e ama a você. Continuando aqui então, nós vimos então as condições que eles tiveram chances de fazer as coisas certas, ser fiéis e infiéis. Eles foram infiéis. Eles caminharam por caminhos tortuosos. Eles adulteraram espiritualmente. E nesse meio todo, não sei se você já reparou, mas sempre aconteceu um ciclo na nação de Israel. Sempre aconteceu um ciclo. É um ciclo de 5 etapas. Ali eu fiz apenas uma ilustração. Primeiro, como que esse ciclo deles acontecia? O que acontecia primeiro?
Primeiro, eles rompiam o ligamento com Deus. Eles rompiam. O que acontece depois que você rompe o ligamento com Deus? Automaticamente, você quebra o relacionamento com Deus, automaticamente você começa a desobedecer a Deus. Você começa a desobedecer. Depois, você está desobedecendo, o que vem em consequência? Deus fala, não faça aqui isso. Você vai e faz. Tudo tem uma consequência nesse mundo. Nesse mundo nós não podemos roubar, não podemos matar, não podemos fazer muitas outras coisas que a lei nos diz. As Sagradas Escrituras nos diz também a mesma coisa. Tem as consequências. Se você rouba, você vai preso. Se você mata, você vai preso. Então temos as consequências. Automaticamente as consequências do juízo, elas vinham. Então eles se afastavam de Deus, primeiramente. Depois eles desobedeciam a Deus, porque eles estavam longe de Deus, desconectados. Estavam desconectados da fonte. Então eles não sabiam o que fazer e faziam então a vontade do inimigo. Desobedeciam a Deus. Depois que você desobedece, faz uma coisa errada, vem as consequências. Vimos as consequências, que eram as maldições descritas na Bíblia. E depois que eles viram, realmente errei, estou aqui no fundo do poço. As nações vizinhas vieram, tomaram minha plantação, vieram, saquearam a cidade, levaram pessoas como escravo, meus filhos como escravo, como pagamento de dívidas, enfim, muitas outras coisas. Aí vinha vou pôr de outra cor aqui, de verde, o arrependimento. Então, depois de tantas consequências, vinha então o arrependimento. Nossa, realmente fiz coisa errada. Aí eles vinham com arrependimento. Mas, graças a Deus eles se arrependiam. Depois do arrependimento, o que vinha? Automaticamente, então, eles se arrependiam e voltavam, então, para Deus. Voltavam, então, para um contato com Deus, uma ligação. Eles retornavam ao relacionamento que tinha sido rompido. E esse ciclo ia se repetindo inúmeras vezes, X vezes. Você pode perceber por toda a história na Bíblia, da história do povo de Israel. Eles tinham altos e baixos, altos e baixos. Tinham momentos que eles eram fiéis, momentos que eles eram infiéis. E assim foi indo, assim foi indo. Aonde eu quero chegar? Aonde a lição quer chegar com isso? Não sei se você parou para analisar essa parte. Em que, caminhando para a parte do remanescente, sempre teve um remanescente. Deus deu lá para Adão. Adão, vai vir Jesus e vai morrer na cruz. Essa, em resumo, e essa foi a promessa de Deus para Adão lá no início. Depois de Adão, quem que veio? Foi a aliança que Deus fez com Noé. Noé, vou te salvar. Você é um remanescente meu. Depois de Noé, foi a aliança feita com Abraão. Abraão, você será pai de uma grande nação. E depois de Abraão, estamos agora já vendo entre a aliança de Abraão e a aliança com Moisés, com o povo de Israel já mais na frente. Porém, estamos bem no meio dessa trajetória. Vem então a aliança de Deus com o seu povo. Vocês serão o meu povo que estarão espalhando as mensagens, as boas novas. E falando sobre o povo de Israel lá no Egito, quem foi o remanescente? Tinham muitas outras pessoas que ainda estavam fiéis. Mas o que se destacou, o que conduziu o povo foi Moisés. Logo mais falaremos sobre Moisés nas próximas lições. O fato é que sempre, no decorrer de toda a história, tivemos um remanescente. Uma pessoa que sobrou. Esse é o remanescente. Então, dos fiéis, nós sempre tivemos um remanescente. Abra sua Bíblia comigo, lá em Sofonias, capítulo 3. Vamos lá, Sofonias está lá no finalzinho do Antigo Testamento, bem no finalzinho lá. Sofonias, um livro bem pequeno, tem um texto muito importante. Sofonias, capítulo 3, verso 12. Vem dizendo: mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde,
que confia em nome do Senhor. Os restantes de Israel. Entendeu essa palavra? Os restantes, o que é o restante? É o remanescente, é o que está restando. Mas os remanestantes, os restantes de Israel, não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados. Deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Você entendeu esse texto? Que mensagem maravilhosa nesse texto. Vem dizendo que terá um remanescente. Naquela época teve um remanescente. E você viu as características de um remanescente? O que vai sair da boca dele? Não vai sair mentiras. Ele vai dar um bom testemunho. Ele vai estar sendo uma luz a brilhar na vida das outras pessoas. Como nós vimos, podemos ver nos livros da Bíblia, né? Sempre tiveram pessoas, então, humildes e que se destacaram, assim levando a mensagem das boas novas para a própria nação em que eles viviam. O fato é que tem algo que acontece muito, eu já escutei muito esse comentário, de pessoas, até pessoas conhecidas, que vêm com a seguinte desculpa: eu cansei da fé, eu abandonei a fé, eu apostatei. Mas por quê? Porque você olha para o irmão lá, ele compra, não paga, outro irmão lá mente demais da conta, o outro lá só faz coisa errada, ele vem na igreja aqui e durante a semana está fazendo coisas terríveis. E entre outros exemplos, isso é apenas um mero exemplo que eu estou dando, algo simbólico, né? Coisas simbólicas, situações esporádicas que se acontecem, que eu já vi falar. Porém, o nosso padrão de exemplo, o nosso espelho, não é a pessoa que está fazendo coisa errada, e sim os que estão fazendo coisas certas. Assim como na nação de Israel, tinham muitas pessoas fazendo coisas erradas, caminhando por caminhos tortuosos, e Deus levantava um remanescente para ser a luz da nação. Lembra que eu disse que as nações vizinhas estavam vivendo em densas trevas? Viviam em densas trevas. E chegava a pontos que Israel vivia em densas trevas, porém vinha uma luz. Vinha uma luz. E essas trevas, automaticamente, elas dissipavam. Então não existe desculpa, querido amigo, querida amiga. Talvez você já tenha escutado isso também, de que pessoas dizendo, inclusive aqui na lição, no último parágrafo, citou o exemplo, né? De uma garota que ficou totalmente abalada, transtornada e desistiu da fé. Por quê? Porque ficou se espelhando em pessoas fazendo coisas erradas e disse, por que eu vou fazer isso? Fulano está fazendo aquilo, outro, essas coisas não está dando certo, eu vou deixar quieto, chutou o balde. Não é assim que funciona. Nós devemos nos espelhar, sabem quem? Em Jesus Cristo, apenas em Jesus Cristo nós devemos nos espelhar. O que Ele fez aqui na terra, faça você também. Eu também devo fazer. E não fique olhando para os outros, e sim, olhe para Cristo. Olhe para as pessoas que estão fazendo as coisas certas e não para as coisas erradas. Caminhando mais um pouco aqui, vamos agora para uma parte muito importante, já caminhando para o final. Aonde nós queremos chegar com tudo isso? Que agora nós falaremos sobre um Israel espiritual, que na parte de quinta-feira. Mas antes, eu gostaria de citar apenas um exemplo aqui. Um exemplo em que serve para nós hoje. Eu não sei se você já usou um aparelho de GPS. Tinha alguns aparelhos mais antigos, mas hoje nós estamos já acostumados com os smartphones, em que já tem o GPS embutido nele. Ilustrando aquele ciclo que eu tinha mencionado anteriormente, caminhando para o Israel espiritual, para a nossa vida hoje. Aquele ciclo em que a pessoa se desconecta de Deus, começa a fazer coisas erradas porque está longe de Deus e vai indo, sofre as consequências e depois se arrepende e volta para Deus. Analise comigo a seguinte ilustração.
Suponhamos que você esteja aí dirigindo no seu carro, no seu automóvel, para um determinado local e você não sabe onde é esse local. Você vai lá então, na sua casa aí, com Wi-Fi, com o seu 4G funcionando, programa então o seu GPS. Então eu vou sair daqui e vou para tal lugar, um lugar talvez distante. Você programa lá então e vai embora, vai indo. Vai passando o tempo, talvez o seu GPS dá uma falhadinha. Chega um momento que talvez você não tenha salvo o mapa no GPS direitinho, não esteja com tudo ok lá, baixado no seu celular. E chega um determinado momento da viagem, não tem mais sinal. Nem de Wi-Fi, você saiu de casa. Não tem nenhum posto para você pegar o Wi-Fi. Não pega sinal de celular, muito menos de 3G, de 4G, de 5G. E aí? Você está desconectado, certo? O seu aparelho está desconectado. E aí? Sem saber para onde ir, você chega numa encruzilhada. Seu GPS está sem sinal, o mapa não está baixado. E aí, para onde você vai? Você vai na sorte. Não tem ninguém para você perguntar, você vai. Na encruzilhada você pega e vira à esquerda, um exemplo. E aí? Para a direita era o certo, você foi para a esquerda, mas você não sabia. Por que você não sabia? Porque você estava desconectado da fonte de dados. E no caso aqui na nossa história, na nossa ilustração, era o provedor de dados, era a operadora do celular, você estava desconectado do servidor do GPS. E aí você foi para um caminho errado, automaticamente vieram as consequências. Você era para ir para a direita, foi para a esquerda. Era para ir para o norte, você foi para o sul. E aí? Aonde você chegou? Qual foi a consequência? Chega lá depois que você andou, acabou quase todo o seu combustível, chegou numa cidade. E aí? Onde estou? Um local totalmente distante, o oposto de onde você deveria estar. Continuando, você se arrepende. Nossa, por que eu não coloquei então, não baixei o mapa no meu GPS? Por que eu não me planejei, não me preparei melhor? Você se arrependeu do que você fez. Porém, nesse caso, na ilustração, não tem nada que você possa fazer. Não adianta você se arrepender. Porque não está se tratando entre você e Deus, e sim entre o seu aparelho de celular e a operadora provedor de telefone, né? A operadora de celular. Então, você pode se arrepender o tanto que você quiser. O ciclo não vai terminar. Você pode se arrepender. O celular não pensa, não é ser humano, né? Vai continuar offline. Você vai saber sem saber para onde ir. Até que chega o ponto em que você consegue um sinal, reconecta de novo, aí o GPS vai lá, recalculando. Já escutou essa frase quantas vezes na sua vida? Você erra a rota, o GPS recalculando, né? Vira à direita, vira à esquerda e assim vai indo. Quantas vezes já não aconteceu isso comigo e com você? Trazendo então essa história para nós. Nós vimos então o ciclo de Israel. O Israel espiritual somos nós hoje. Será que nós temos feito igual nessa história aqui? E estar sendo displicente em algum ponto e não nos preparando, e chega um momento em que vem as consequências, porém já é tarde demais. No caso da história aqui, do GPS, realmente não tem muita coisa que fazer. Porém, graças a Deus, entre nós e Deus, não importa onde você esteja, não importa onde estejamos, sempre, sempre, sempre. Se você quiser falar com Deus, não precisa de sinal 4G, não precisa de Wi-Fi, não precisa de um aparelho de telecomunicação para isso. Basta você falar com Deus em pensamento, em voz alta. Basta você orar a Deus e Ele vai, então, te tirar do poço. Se você estiver no fundo do poço, assim como Deus sempre fez com Israel, resgatou Israel, Ele quer fazer comigo e com você. E já caminhando aqui para finalizar aqui, tem um texto, nós já lemos na semana passada, mas eu gostaria de deixar claro aqui, lá no livro de Gálatas, capítulo 3, verso 26. Vamos lá? Gálatas, capítulo 3, verso 26. Vem dizendo: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo,
de Cristo vos revestides. Dessarte, não pode haver nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Essa é uma maravilhosa mensagem. Por isso eu fiz questão de abrir esse texto novamente com você, para então analisarmos mais a fundo isso. Todos nós somos descendentes de Jesus Cristo, descendentes de Abraão. Nós somos o Israel espiritual e herdeiros da promessa. Acompanhe-me aqui. Eu separei algo assim bem... 4 palavras apenas aqui, para nós estarmos colocando aqui e assim nós fazermos uma conclusão mais didática aqui. Primeiramente, algo muito importante. A palavra amor. A palavra amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Lembra desse texto? Um texto conhecido por todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele mandou Jesus para morrer. Deus amou Israel, ama a mim e a você. E depois, Ele nos amou e Ele nos deu a missão de proclamar o Evangelho. Proclamar o Evangelho para todas as pessoas. Quais pessoas? As pessoas que estão vivendo. Pessoas que estão vivendo nas trevas. Automaticamente, a hora que vem o Evangelho, as pessoas que estão nas trevas conhecerão a maravilhosa luz. E depois, Deus faz muitos avisos, muitas notificações Ele nos manda. Mas como que Ele manda notificação para nós hoje? Deus não me manda o WhatsApp. Está tudo escrito na Bíblia. Basta você ler as notificações que Ele nos manda. Manda para mim e para você. E quem somos nós hoje? Eu já disse que nós somos o Israel espiritual, né? A Bíblia, eu não disse, a Bíblia nos disse, né? Nós somos o Israel espiritual. E nós vimos também que nós somos o remanescente. E qual é a função do remanescente? Abre a sua Bíblia comigo lá em Apocalipse e vamos ver então a função do remanescente. Apocalipse, capítulo 12. Assim como teve o remanescente no povo de Israel durante toda a história, hoje também tem um remanescente. Apocalipse 12, verso 17. E vem dizendo: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Você percebeu aquela mesma palavra que nós vimos no texto sobre restante? Foi pelejar contra o restante. Pelejar contra quem? Contra quem o dragão está pelejando? Contra quem o inimigo está lutando? Está tentando, está querendo derrubar? Contra a igreja de Deus e os seus membros. Nós somos os remanescentes. Eu e você fomos chamados por Deus para então sermos testemunhas. Para quem? Você já parou para pensar? Israel estava lá entre 3 continentes. Nós não estamos lá, porém. Entretanto, quem é nosso próximo? Nós somos remanescentes para mostrar para quem as boas novas. Se tem um remanescente é porque tem pessoas em trevas, você concorda comigo? Vai ser remanescente do quê? Se ninguém estiver nas trevas. Então, se há uma pessoa que sobrou do quê? Sobrou de um mundo que está vivendo em trevas. Então, você é o remanescente para quem? Para o seu amigo. Certo? O seu amigo. Você está sendo um remanescente, você está sendo uma luz a brilhar para o seu amigo
que talvez esteja vivendo nas trevas. Talvez no seu negócio aí, você está sendo um remanescente para o seu cliente. O seu cliente está vendo a sua vida transformada, a sua vida diferente. E o seu fornecedor? Será que você tem testemunhado para o seu fornecedor? Estou citando exemplos que vêm na memória. Porém, existem muitos outros exemplos para citar. Você já pensou no seu vizinho? Você tem testemunhado para o seu vizinho? Será que como que o seu vizinho, como que o seu amigo, como o seu cliente, o seu fornecedor, as pessoas em que você convive, os seus familiares, será que eles veem o que em você? Seu vizinho, tem seus familiares e muitos outros exemplos, apenas para nós ilustrarmos aqui. Será que ao as pessoas olharem para você, será que elas estão vendo um remanescente, fiel, servo de Deus? Ou estão vendo uma pessoa comum, como as outras, que estão vivendo em trevas? Reflita sobre isso. Gostaria de que você fixasse algo na sua mente, na sua memória. Seja um remanescente e diga adeus àquele ciclo. Aquele ciclo que você talvez tenha vivido, aquele ciclo entre desconecta de Deus, desobedece a Deus, sofre as consequências, depois se arrepende, depois volta para Deus. Para que passar por esse sofrimento todo? Já fique conectado com Deus. Eu gostaria de ler um texto com você. Um texto, porém antes, tem uma mensagem muito importante. Lá no livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 112 e página 113. Um resumo das páginas lá. Um parágrafo vem dizendo: os que põem toda a armadura de Deus e devotam algum tempo a cada dia à meditação, oração e estudo das Escrituras, estarão em ligação com o céu e terão uma influência salvadora, transformadora sobre os que o cercam. Pensamentos elevados, nobres aspirações, claras percepções da verdade e dever para com Deus serão seus. Ansiarão por pureza, luz, amor, por todas as graças de um novo nascimento. Isso é o que vem dizendo lá no livro Testemunhos para a Igreja. Da onde esse comentário veio? Depois você pode estar abrindo sua Bíblia, lá em Efésios capítulo 6, verso 13, onde vem dizendo, portanto, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia do mal. E vem falando do capacete, da espada, do escudo da fé, do cinto, da couraça da justiça, e assim muitas outras características, muitas outras partes da armadura de Deus, que se nós estivermos revestidos com a armadura de Deus, estaremos então refletindo a Deus para as pessoas. O meu desejo e a minha oração é que a sua vida e a minha vida jamais seja como a da vida daquele relógio, a ilustração sobre aquela história do relógio, em que o relógio, onde deveria ser marcar o tempo certinho, cumprir o objetivo dele, a função que ele estava lá na vitrine, ele não cumpriu. Que eu e você possamos cumprir a nossa missão que temos aqui nessa terra. Convido você para que nesse momento, em atitude de reverência, curvemos nossas frontes para falar com Deus. Querido Deus, bom Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, por estes momentos em que tivemos aqui para estudo das Tuas Sagradas Escrituras. Queremos Te pedir que o Senhor nos use, queremos entregar-nos em Tuas mãos, para que o Senhor nos use para sermos testemunhas do Teu amor, para que as pessoas que estejam vivendo nas trevas possam alcançar a Sua maravilhosa luz. É isso que nós pedimos e desde já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Deus nos deu um dia.
Provai e vede. História de hoje: Chico Mecânico. José Francisco e sua família entram na igreja adventista pela primeira vez. E esta é a história de um de seus filhos, chamado Chico Mecânico. E aí, Chico? Como é que tá esse carro? Dá pra sair hoje? Tá quase pronto, já coloquei o step no local, daqui a meia horinha já tá pronto. Então apressa aí que tem muito carro pra consertar hoje. Eu queria falar com o senhor que eu conheci a igreja adventista e lá guardo o sábado. E eu preciso que o senhor me dê o sábado de folga. Pensa bem, rapaz. Você é o mecânico que ganha mais bem nessa oficina? Eu estou disposto a abrir mão dessa comissão para servir a meu Deus. Olha, se você não vier trabalhar sábado, vou ter que mandar você ir embora. Vamos fazer o seguinte, arruma uma pessoa para ficar no meu lugar, que a partir de hoje eu não sou mais funcionário dessa firma. Chico não teve dúvida, tomou a maior decisão da sua vida, servir ao Senhor. Chico ficou encantado com as verdades que estudou na Palavra de Deus. Completou os estudos e, juntamente com duas irmãs, desceram as águas batismais. Chico Mecânico se tornou um ganhador de alma, um evangelista, um fiel dizimista, trouxe toda a sua família para a igreja. Um dia recebeu a notícia que o seu antigo patrão estava passando mal na oficina. Viu que ele estava caído dentro de um carro. E aí, seu Olímpio, como é que o senhor está passando? Mano, velho, eu quase fui dessa vez. Não, seu Olímpio, o senhor está muito forte. Tem muito carro para arrumar ainda. Eu te chamei aqui que eu tenho um negócio bom pra gente. Que negócio é esse? O médico disse que eu não vou poder mais trabalhar. Vou ficar encostado. Queria que você tomasse conta da oficina. O senhor se lembra quando eu fui pedir o sábado ao senhor e o senhor não me deu e ainda me mandou embora? Pois é, eu fui convidado por um amigo para ser sócio em outra oficina. Por causa disso, eu não posso trabalhar para você. Mas se você quiser me arrendar a sua oficina, eu desfaço minha sociedade e pago um aluguel por mês para você. Então tá fechado. Eu arrendo a oficina para você. Quem diria Chico Mecânico, há um ano atrás, ameaçado de demissão, agora é o novo dono da oficina. Casou-se, teve 7 filhos, prosperou financeiramente e ajudou a igreja a crescer aqui em Caruaru. Eu sou Chico Mecânico e este é o meu testemunho. E agora eu os convido para este momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Olá, tudo bem? Vamos aprender como ofertar e dizimar de forma online, através do aplicativo 7Me, que você encontra nas plataformas digitais tanto iOS ou Android. Se você possui um cadastro, clique em entrar. Se não, clique em dizimar ou ofertar. Preencha com a cidade e nome de sua igreja.
Em seguida, clique na opção com nome e endereço de sua igreja. Verifique os dados e confirme. Na próxima etapa, você deverá preencher seus dados pessoais, seu nome, e-mail. Logo a seguir, preencha o valor do dízimo ou oferta que irá devolver. Clique em Próximo. Agora você deve selecionar a opção de débito ou crédito. Em seguida, a bandeira do seu cartão. Coloque os dados do cartão: número, nome, vencimento e código de segurança. Lembrando que essa transação é 100% segura. Verifique a transação na próxima tela. Em seguida, clique em Confirma. Aguarde o processamento. Pronto! Sua devolução foi realizada com sucesso. Olá, crianças! Chegou um momento que eu gosto muito, a adoração infantil. Vamos aprender muitas coisas sobre a Bíblia e sobre Jesus, e junto com os pais. Vamos prestar bastante atenção, ok? Hoje vamos ouvir uma história muito especial. Olá, feliz sábado, Anny! Feliz sábado! Que bom que vocês já estão aí ligadinhas na adoração infantil. Esse final de semana é muito especial, afinal amanhã é o dia da mamãe. O título da nossa adoração é Minha Mãe Ora por Mim e o texto bíblico se encontra em 1 Samuel 1:27. Pode ler para nós, por favor. Pedi ao Senhor que me desse esse menino e o Senhor ouviu a minha oração. Muito obrigada. A Bíblia conta a história de uma mulher chamada Ana. Ela tinha um sonho, ela queria muito ter um filhinho. Todos os anos, ela e seu esposo iam até Siló para adorar a Deus no templo. Neste dia em especial, Ana estava muito aflita. Ela começou a orar, implorando a Deus um filho. Ela chorava e orava. Então, o sacerdote que cuidava do templo achou que Ana estava bêbada e pediu para que Ana saísse dali. Mas Ana explicou que estava orando, falando com Deus sobre a dor no seu coração, quanta tristeza ela sentia por não ser mãe. Então o sacerdote Eli entendeu e orou com ela também e disse que o seu pedido seria atendido. Ana ficou tão, mas tão feliz que fez uma promessa a Deus. Prometeu que daria seu filho a Deus, mesmo ainda pequeno. O tempo passou e Ana ficou grávida e depois de algum tempo, Samuel, o seu filhinho, nasceu. Que alegria Ana sentiu em ter em seus braços o pequeno Samuel. Ela cuidou dele com muito amor e o dedicou ao Senhor, como havia prometido. Deus nos ama muito e comparou o seu amor com o amor de uma mãe. A mamãe faz tudo por nós. Ela cuida da sua comida, da sua roupa. Se você fica doente, ela cuida de você, não importa a hora. Se ela vai em uma loja, ela sempre quer comprar o melhor para você. Nesse momento, dê um abraço bem forte na sua mamãe. Olhe nos olhos dela e diga o quanto você a ama. Abrace quem cuida de você, seu papai, sua vovó, sua tia. Abrace e agradeça a todos aqueles que te amam e fazem o melhor para você. Nesse Dia das Mães, que é amanhã, não se esqueça, ame, obedeça, honre, respeite e também lembre-se de orar pela sua mamãe. Vamos orar? Papai do céu, muito obrigado pela mamãe que o Senhor me deu. Em nome de Jesus, amém.
viveria sem o teu amor? Como existiria sem o teu favor? Num cantinho do universo aqui estou, Senhor. Mesmo assim consegues me encontrar. Hoje descobri que sou especial. Não existe neste mundo alguém igual. Pai, das tuas mãos eu vim e sei pra onde vou. Vou voltar pras mãos de quem um dia me salvou. Isso faz de mim um vencedor. Isso faz de mim um sonhador. Só quem sonha sabe esperar. Só um sonhador consegue amar. Hoje quero ser um vencedor. Hoje quero em mim o teu amor. Só em ti eu quero esperar. Uma nova terra, um novo lar. Como eu poderia te deixar, Jesus? Como andaria sem a tua luz? Quando a escuridão me abraça e eu não sei fugir, só tu podes vir me consolar. Pai, o mundo inteiro perde o seu valor quando desconhece que tu és Senhor. Eu agora entrego inteiramente o meu viver. Só na sua força eu sei que poderei crescer. Isso faz de mim um vencedor. Isso faz de mim um sonhador. Só quem sonha sabe esperar. Só um sonhador consegue amar. Hoje quero ser um vencedor. Hoje quero em mim o teu amor. Só em ti eu quero esperar. Uma nova terra, um novo lar. O meu desejo é que eu e você sonhemos todos os dias com o céu, até que ele volte. Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui mais uma vez para que nós possamos juntos adorar o nome de nosso Deus. Eu quero que você saiba que o meu desejo é que o Espírito Santo possa inundar o teu coração, te concedendo paz, mas acima de tudo, concedendo a você a certeza da vitória e salvação em Cristo Jesus. Um feliz sábado a cada um de vocês. Antes de adentrarmos a mensagem desta manhã, eu quero convidar a você para que nós possamos louvar o nome de Deus com um hino muito especial.
Louvemos ao Senhor. Em teus átrios eu quero estar, a tua glória contemplar, o teu poder eu quero ter, na tua graça sempre viver. Na presença de Deus, milagres acontecem. Na presença de Deus, eu quero sempre estar. Na presença de Deus, eu encontro vida. Na presença de Deus, entrego meu coração. Tua palavra é minha luz, a tua lei é o meu prazer. Em oração eu te suplico, dá-me forças para vencer. Na presença de Deus, milagres acontecem. Na presença de Deus, eu quero sempre estar. Na presença de Deus, eu encontro vida. Na presença de Deus, entrego meu coração. Ao contemplar a rude cruz em que Jesus por mim sofreu, a minha fé se fortalece, pois em breve eu verei o Senhor. Eu verei o meu Senhor na presença de Deus. Milagres acontecem na presença de Deus. Eu quero sempre estar na presença de Deus. Eu encontro vida na presença de Deus. Entrego meu coração na presença de Deus. Milagres acontecem na presença de Deus. Eu quero sempre estar na presença de Deus. Eu encontro vida, eu encontro de Deus. Entrego meu coração na presença de Deus. Entrego meu coração. Que hino maravilhoso, não é verdade? Então nós precisamos a cada dia
permanecer na presença de Deus. E eu quero então fazer uma pergunta para você. Está você na presença do Senhor? Para você é uma prioridade estar na presença de Deus? Pense nisso, porque isso é muito importante e vai nos levar a compreender a importância da mensagem de hoje. E meu desejo é que no findar dessa mensagem você possa entender que estar na presença de Deus é a coisa mais importante na vida daqueles que querem ir para o céu. Tudo bem? Antes de começarmos abrindo a Bíblia, quero convidar você, assim como você está, para que feche os seus olhos e eu quero pronunciar a bênção sacerdotal. Oremos. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e aos seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel e dir-lhe-eis: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim, porei o meu nome sobre os filhos de Israel e te abençoarei. Amém? Que essa bênção e essa paz possa inundar, então, a nossa vida. Na mensagem de hoje, nós iremos ver a importância de permanecer na presença de Deus, e isso baseado no Salmo 63. Então, na verdade, iremos fazer uma análise desse salmo. Eu quero convidar você para acompanhar comigo a leitura deste texto. Vamos lá? Salmo 63. Ok? Então, acompanhe comigo o que diz o texto bíblico. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver. Em teu nome levanto as minhas mãos. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo os meus lábios, a minha boca te louva. O meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite, porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara, porque os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto para chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem a mentira. Esse é um salmo muito poderoso e muito especial. E ele está falando sobre o anseio de permanecer na presença de Deus. E eu quero introduzir essa mensagem contando para vocês a história de um homem chamado Thomas Paine. Thomas Paine, ele foi um britânico que imigrou para a América. Ficou famoso ao escrever brilhantes panfletos sobre a liberdade. Estes acabaram inflamando um sentimento de nacionalismo que levou à Guerra Americana pela Independência. Paine, por sua vez, tornou-se um entre os fundadores dos Estados Unidos da América. Apesar do seu papel na história americana, seu maior desejo era ser conhecido pelo que ele imaginava ser ou que seria a sua obra-prima, que seria um livro intitulado A Era da Razão, que zombou do cristianismo. Para um pouquinho e olha aqui para mim. Até aqui, nessa história de Thomas Paine,
Nós vimos que este homem britânico que imigrou para a América, ele ficou conhecido porque ele era um ótimo escritor e principalmente escreveu muitos panfletos sobre o tema de liberdade, que levou as pessoas a crerem naquela liberdade e começou uma guerra pela independência. E Thomas Paine ficou então conhecido como um dos fundadores dos Estados Unidos da América. Porém, conforme estamos vendo, na história de Thomas Paine, ele não se contentou por esse feito, porque ele tinha no seu coração um anseio muito maior. O desejo de Thomas Paine é que ele pudesse criar um livro, cujo título dele era A Era da Razão que Zombou do Cristianismo. Mas acompanhe comigo a continuação da história de Thomas Paine. O intento de Paine era acabar com a fé nas Escrituras. Dizia ele, este livro irá destruir a Bíblia. Em 100 anos, ou menos de 100 anos, as Bíblias só serão encontradas em museus ou em seções de velharias, de lojas de segunda mão. Olhe para mim mais uma vez. Estamos percebendo na história de Thomas Paine que o intento do seu coração, o que ele realmente almejava ao escrever este livro intitulado A Era da Razão que Zombou do Cristianismo, o seu intento maior era destruir a Bíblia Sagrada. E na cabeça de Thomas Paine, em menos de 100 anos, a Bíblia seria extinta e só seria encontrada em museus ou lojas de segunda mão. Então perceba, Thomas Paine, que ficou conhecido, ficou famoso pelos seus escritos, seus panfletos, ele agora tinha no coração um desejo. O desejo dele era destruir a Bíblia, os escritos sagrados. Mas continuemos. Mas não foi isso que aconteceu. Seu livro realmente foi publicado no ano de 1794. Mas em lugar de fama e honra, trouxe a ele miséria e solidão, a ponto de ele vir a dizer, frases dele, eu daria mundos se eu estivesse, para que a Era da Razão nunca tivesse sido escrito. Olhe para mim de novo aqui. Este sonho de Thomas Paine em destruir a Bíblia quando ele publicasse A Era da Razão que Zombou do Cristianismo, foi frustrado. Porque ao invés de dar para ele fama, deu para ele tristeza, dor, amargura e solidão. Porque este livro que ele publicou no ano de 1794 foi um tiro no pé. Porque a Bíblia Sagrada continua sendo um best-seller, o livro mais vendido do mundo. E ele então, no leito da morte, ele citou a sua última frase: eu daria mundos se eu estivesse, para que o livro A Era da Razão nunca tivesse sido escrito. Você percebe? Quantas vezes o inimigo de Deus já tentou destruir a Bíblia, usando homens e mulheres durante a história da humanidade. Mas entenda uma coisa, meu amigo e minha amiga, a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Tudo bem? O desejo de Thomas Paine era o oposto do desejo de Davi, que nós vamos estudar e que nós já lemos no Salmo 63. Porque Davi, ele ansiava pela presença do Senhor. E Thomas Paine, que acabamos de ver sua história, ele desejava destruir a palavra de Deus. Ele queria distância do Senhor. Duas figuras totalmente diferentes. Mas vamos então nos voltar para a Bíblia, para o Salmo 63, e vamos entender a mensagem que Deus tem para você e para mim nessa manhã. E quero começar fazendo para você algumas perguntas. A primeira pergunta é, baseado no Salmo 63, onde estava Davi quando ele escreveu esse salmo? Se você respondeu que Davi estava no deserto de Judá, você acertou. Davi estava no deserto de Judá
quando ele escreveu esse salmo. E olha o que diz aqui bem no comecinho. Salmo de Davi, quando no deserto de Judá. Você acertou. Ele estava no deserto de Judá. Então vai a segunda pergunta para você. O que Davi estava fazendo no deserto? Por que ele estava lá? Quer saber o que é? Olha comigo o versículo 9 do salmo que acabamos de ler e vamos entender por que Davi estava no deserto. Olha o que diz o versículo 9. Fala assim: porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. O que a Bíblia está dizendo, o que o versículo 9 está dizendo, é que Davi estava no deserto porque alguém estava procurando tirar a sua vida. Então Davi estava fugindo. Se você respondeu que ele estava fugindo, você também acertou. Agora, essa outra pergunta é muito importante. Se Davi estava no deserto de Judá fugindo porque alguém queria matá-lo, a pergunta é: quem? Quem estava procurando tirar a vida de Davi? Se você respondeu que foi Saul, sinto muito. Essa não é a resposta correta. Sabe por quê? Olha o que diz o versículo 11. Acompanha comigo. Diz assim: o rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, glorificar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. O que o Salmo está dizendo no versículo 11 é que neste momento, quando Davi escreveu esse Salmo, no deserto de Judá, ele já era rei. Então perceba que quando Saul estava tentando matar Davi, ele ainda não era o rei. Então só sobrou para você e para mim uma opção. O momento em que Davi estava no deserto, ele estava fugindo sim. E quem queria matá-lo, segundo o contexto histórico, era o seu próprio filho Absalão. Ele estava tentando tomar o trono do seu pai à força. Agora imagine você, Davi está fugindo porque o seu filho quer tirar a sua vida. Foi nesse contexto que ele escreveu o Salmo 63. E sabe qual era o maior desejo de Davi diante de todo esse contexto triste? O maior desejo de Davi é que ele pudesse estar na presença de Deus. Você pode então me falar assim: pastor, tudo bem, mas Davi não tinha Deus? Davi não estava na presença de Deus? Davi não era segundo o coração de Deus? Se lembre que naquela época a presença de Deus era simbolizada pela Arca da Aliança. E a Arca da Aliança havia ficado no palácio, de onde ele havia fugido. E agora, lá no deserto, Davi não tinha a Arca da Aliança. Em outras palavras, Davi não tinha a presença de Deus. E por isso ele ansiava tanto estar na presença do Senhor. Essa era a busca de Davi. E olha o que diz o versículo 1 do Salmo 63, só a primeira parte. Diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. Então, o que a Bíblia está dizendo é que Davi começou o seu salmo dizendo que ele busca o Senhor ansiosamente, porque a vontade de Davi era estar na presença de Deus. E essa vontade era tão intensa que Davi colocou como seu alvo principal. E ele colocou o desejo de estar na presença de Deus acima de 5 coisas que são vitais para a vida, das quais não vivemos sem elas. E por isso nós percebemos pela vida de Davi, pelo seu histórico, o quanto era importante para ele estar na presença de Deus. Antes de te mostrar quais são as 5 coisas vitais que Davi colocou a presença de Deus como sendo mais importante, eu quero te fazer uma pergunta. Uma outra pergunta. Quão importante é para você estar na presença de Deus? Tem você buscado a Deus diariamente? Tem você colocado a Deus como prioridade na sua vida? Quão importante é para você? Então veja
quão importante era para Davi. 5 coisas muito importantes que ele colocou como prioridade, mas Deus sempre estava acima de cada uma delas. A primeira delas é o versículo 1. Acompanhe comigo o verso 1, diz assim: Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, em Ti busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja como terra árida, exausta sem água. Então, olha aqui, Davi está dizendo aqui no versículo 1 que para ele é mais importante estar na presença de Deus do que tomar água, do que matar a sede. Porque a sede de Davi não era a água, a maior sede que ele tinha era a sede da presença do Senhor. Mas observe que para nós que temos água à vontade, é muito simples falar de água, mas o contexto de Davi era um contexto que ele estava em um deserto, e nós sabemos claramente que no deserto a água é ouro, é algo muito difícil de se encontrar. E para Davi, mesmo sabendo que a água é tão importante, ele ainda colocou o desejo de estar na presença de Deus como sendo mais importante que tomar água. Segunda coisa que era importante, que Davi colocou a presença de Deus como prioridade, como sendo mais importante. Veja comigo o versículo 5. Diz assim: Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. Davi está reconhecendo que o alimento é importante, mas ele colocou a presença do Senhor como sendo mais importante do que o alimento. Porque a alma dele se farta na presença de Deus muito mais do que gordura e banha, alimento, naquela época no deserto. Quão importante é para você estar na presença de Deus? Para Davi, estar com Deus era mais importante que tomar água e mais importante do que se alimentar, dentro de um contexto bastante complexo que é o deserto. Mas Davi ainda diz que é mais importante estar com Deus porque ele está nos apontando aquilo que a Bíblia já disse. E a Bíblia diz claramente: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que provém da boca do Senhor. Então a palavra de Deus, ela nos sacia, ela nos alimenta para a eternidade. Pense nisso. Mas o que mais era importante para Davi? Olha comigo o versículo 6. A terceira coisa que é vital para a vida, mas para Davi, estar com Deus era mais importante. Verso 6 diz assim: No meu leito, quando de ti me recordo, em ti medito durante a vigília da noite. Então perceba que Davi está reconhecendo a importância de dormir, descansar, recompor as energias, mas para ele estar com Deus é mais importante do que o descanso, do que dormir. Se você estivesse em um deserto e soubesse que alguém está procurando tirar a tua vida, o que você faria? Você iria caminhar ou você iria correr? Qual seria a sua atitude? Agora pense comigo uma coisa. Imagine você correndo na areia do deserto, o sol escaldante, sem água e sem comida. Quando chegasse a noite, o que você iria querer fazer? Você estaria exausto, cansado, acabado. E Davi diz que na vigília da noite ele busca o Senhor, porque estar com o Senhor, para Davi, era mais importante do que dormir. Quarta coisa que é vital para a vida, e Davi colocou como prioridade estar na presença de Deus. Veja comigo o versículo 7, e olha o que diz o verso 7. Diz assim: Porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso.
auxílio, proteção. Então veja que Davi, ele coloca o Senhor acima da proteção. Que proteção, pastor? Davi era rei. E a proteção de um rei naquela época se dava primeiramente pelo seu exército. Mas se lembre que Davi está fugindo, porque estão tentando tirar a tua vida. Fizeram um complô, sabotaram. Ele não tinha o seu exército para protegê-lo. Um segundo fator de proteção, de auxílio naquela época, eram as fortalezas, os muros. Mas Davi também não tinha essa proteção, não tinha esse auxílio, porque ele estava fugindo. Ele não estava mais no teu palácio, não tinha mais seus soldados. E Davi fala que o meu auxílio, ele está no Senhor. E eu pergunto, quem é que tem guardado a tua vida? Qual é o teu auxílio? Davi diz, o Senhor é meu auxílio e minha fortaleza, um socorro bem presente nas provações. Para Davi, estar com Deus, na presença do Senhor, era mais importante do que a segurança, o auxílio, a proteção que o mundo pode oferecer. Está percebendo? Quinta e última coisa que é vital e para Davi era mais importante estar na presença de Deus. Olha comigo o versículo 3. Diz assim, porque a tua graça, diz aqui, é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Para Davi, estar na presença do Senhor era mais importante que a própria vida. E é por isso que a Bíblia é clara em dizer que mesmo que eu morra com Cristo, ainda é lucro. Sabe por quê? Porque nada, nem ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Concluindo, para Davi, estar na presença do Senhor era mais importante do que 5 coisas que são vitais para a vida, que são importantes nos dias de hoje. Para Davi, estar com Deus era mais importante que tomar água. Era mais importante que o alimento. Era mais importante que o repouso. Era mais importante que o auxílio, a proteção. Era mais importante que a própria vida. Assim, é chocante e também inspirador ver que ele, Davi, trocaria tudo o que lhe dava segurança, conforto, proteção, para estar na presença do Senhor. Porém, mais chocante do que a postura de Davi é observar que em nossos dias muitas pessoas buscam os bens materiais, a segurança, o conforto e colocam essas coisas acima de Deus. E pelas coisas materiais abandonam o Senhor. Isso é muito mais chocante. Por causa de conforto, segurança, descanso, lucros financeiros, muitos crentes que serviram a Deus com afinco e dedicação estão se afastando da comunhão com o Senhor e com a tua igreja. E por fim, a única recordação que esses irmãos que um dia serviram ao Senhor e à tua igreja, a única recordação que eles têm é que servir ao Senhor é cansativo e gasta tempo. Por isso, as suas vidas estão tão secas, tão áridas, quanto o deserto de Judá, onde Davi esteve. Quem era Davi? Segundo a palavra de Deus, Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus. Foi aquele que pediu um novo coração. E Davi, por colocar a Deus em primeiro lugar, como sendo prioridade, ele está
escrito na Galeria dos Heróis da Fé, de Hebreus 11, de 32 a 34. Qual é então o segredo da salvação de Davi? O segredo da salvação de Davi foi que Davi desejou estar na presença do Senhor mais do que a água, mais do que o alimento, mais do que o repouso, mais do que a segurança, o auxílio, mais do que a própria vida. E eu então pergunto para você mais uma vez, quão importante é para você estar na presença de Deus? Eu quero que você saiba que o Senhor, Ele prometeu e Ele vai cumprir. Ele voltará para buscar você e eu. E a pergunta é, estará você de pé quando Ele voltar? Que Deus possa abençoar a tua vida e te ajudar a entender que estar na presença de Deus é mais importante do que coisas e pessoas. Que Deus possa abençoar você ricamente. E se você entendeu isso e deseja colocar-se na presença do Senhor e dar prioridade para buscá-lo a cada dia, aonde você está, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Excelentíssimo Deus e Pai, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus de amor, é um Deus que morreu para nos salvar. Nesta manhã, nós vimos duas experiências totalmente diferentes. Thomas Paine, ele fez de tudo para apagar a palavra do Senhor. Ele tinha fama, prestígio, mas o seu maior objetivo era escrever aquele livro, A Era da Razão, que zombou do cristianismo, para que pudesse exterminar a Bíblia em menos de 100 anos. Porém, ele terminou frustrado, triste, sozinho, abandonado. E nós vimos em contrapartida Davi, que teve de fugir para não perder a vida. E lá naquele deserto, ele colocou a presença do Senhor como prioridade, acima de coisas vitais para a vida. Que assim como Davi, nós possamos dar prioridade para buscar a Tua presença a cada dia e nos preparar para a vida eterna. Essas bênçãos nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até amanhã. Um grande abraço. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça